Pegue a sua Bíblia ou acompanhe aqui na tela. Vamos lá, primeiro texto eu quero ler Isaías capítulo 50, versículo 2. Isaías capítulo 50, versículo 2. É o primeiro texto que nós vamos ver. Tive uma palavra muito interessante. Isaías capítulo 50, verso 2. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Porventura, tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto. Acho que faltou alguma linhazinha ali, né? Mas tudo bem. A parte mais importante é a parte A mesmo, né? Onde o texto fala que Deus, ele fica bem claro aqui que Deus estava disposto a resgatá-los. Deus estava disposto a abençoá-los. No entanto, a gente vê que eles rejeitaram ser resgatados por Deus. Ainda aí, ou melhor, em Jeremias agora, vamos a Jeremias, capítulo 19, verso 5, um outro texto. Jeremias 19, 5, mostra também Deus procurando, Deus orientando, Deus falando com o povo, e o povo com o coração endurecido, com o coração rebelde, com o coração pecaminoso, com o coração fechado, ingrato e desobediente. Jeremias capítulo 19, verso 5: porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei. Deus fala: eu nunca pedi isso, nunca mandei que fizessem isso, nem falei, nem veio ao pensamento, ao meu pensamento, tal absurdo de queimar os próprios filhos. Eu nunca mandei isso, eu nunca pedi para fazerem isso. Isso mostra a rejeição, a desobediência, como as pessoas resistem em fazer a vontade de Deus, resistem em obedecer a Deus, resistem em dar a voz, dar ouvidos, à voz de Deus. É impressionante. Deus procura, Deus fala, mas tem gente que tem um coração tão duro, né? Já viu, queridos, já viu a manifestação de Deus de várias formas. Deus já demonstrou amor, né? Já demonstrou carinho. Deus talvez já tenha até mesmo realizado milagres na vida da pessoa. No entanto, a pessoa continua com um coração duro, com um coração fechado, e não abre de jeito nenhum para Deus. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande de se converter ao Senhor. É impressionante. Rejeitam Deus. Rejeitam Deus. Vamos avançando. Oséias capítulo 8, verso 4. Oséias capítulo 8, verso 4, vai mostrar um tipo também de desobediência, um tipo também de rejeição, quando nós, queridos, decidimos fazer algo que realmente Deus não mandou, algo que nós próprios que definimos, que decidimos. Olha só Oséias 8,4: eles fizeram reis, mas não por mim,
constituíram príncipes, mas eu não soube. Olha só, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Quem é que mandou fazer isso? Não foi Deus, não foi Deus, não foi o Senhor. Então Deus manda para um lado, a pessoa vai para o outro. Deus manda e direciona de uma forma, a pessoa faz completamente outra, diferente. Isso é o que? Isso é rejeitar Deus, é resistir em obedecer a Deus, a sua vontade e o seu querer. É impressionante como o homem, ele é rebelde, como o homem complica a sua própria vida. Com isso só vai trazer o que? Sofrimento. A gente vê lá desde Gênesis 3,15, né? Lá desde Gênesis, quando há o pecado, Deus pergunta ao homem, olha lá, Gênesis 3:13, perdão, volta um pouco. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Pode avançar. Então, se eu disse a serpente, não pode avançar mais. Deixa eu ver aqui. Por que fizeste isso? Era só esse ponto, né? Por que você fez isso? O que te levou a fazer isso? Aí o ser humano sempre dá desculpa, rejeitando a vontade de Deus, desobedecendo de uma forma flagrante, ali diante de Deus, com a maior cara de pau, dá uma desculpa esfarrapada: a serpente que me deu e eu comi. Simples assim, né? Isso é o que? É uma afronta. A rejeição, queridos, é uma afronta à vontade de Deus, ao querer de Deus. Hoje nós estamos vivendo um quadro terrível nesta sociedade. Por quê? A gente vê morte para tudo quanto é lado, a gente vê dor, a gente vê destruição, a gente vê um quadro de violência cada vez mais agudo, a gente vê situações tão complicadas na nossa sociedade. Por quê? Por causa da rejeição à vontade de Deus, porque as pessoas resistem. Até quando vão resistir? E o Senhor, queridos, está de braços abertos para receber o homem. O Senhor está disposto e disponível a estender o perdão, a dar a mão, a ajudar, a fortalecer, mas o homem resiste. O homem com o coração obstinado, fechado, rejeita ouvir a vontade de Deus, obedecer a sua voz. Palavra do Senhor, queridos, em Lucas 7:30, olha só, Lucas 7:30, partindo agora um pouco para o Novo Testamento. Lucas 7:30 mostra que alguns também naquela época eram ingratos, não conseguiam perceber o poder de Jesus, a glória de Jesus, que ele era o Filho de Deus, e rejeitaram ele. Olha lá, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Rejeitaram ser batizados, rejeitaram a palavra do Senhor, rejeitaram ser batizados por João. E aí em Lucas 19 agora, verso 41, aí a gente vê que Jesus, ele chora. Lucas 19, 41, por causa desse povo, por causa dessas pessoas que resistem a ouvir a sua voz, resistem a obedecer. Lucas 19, 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou.
sobre ela. Chorou sobre ela. Por que ele chorou? Porque ele viu que as pessoas estavam tão carentes, tão necessitadas, no entanto, obstinadas, rejeitando a verdade, rejeitando a palavra da vida, rejeitando o Deus verdadeiro. Jesus chora por causa dessas pessoas, amém? Agora eu quero chegar até Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que é o ponto principal que eu quero chegar com vocês, quando exatamente Deus, ele vai chamar, Jesus vai estar chamando o apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, verso 5 em diante. Ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Verso 6: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém você fazer. Amém? Queridos, o texto aqui, quando eu estava preparando essa palavra, me veio exatamente esse texto de Paulo, que é uma demonstração clara do amor de Deus para conosco, do amor de Deus para com o homem. E quando isso, queridos, é estendido, quando isso realmente, somos visitados pelo Senhor, e o Senhor está sempre à procura, Ele sempre dá sinais, queridos. Eu creio que todas as pessoas têm a opção da salvação. Eu creio que Deus, de uma forma ou de outra, está procurando sempre o homem, atraindo ele a si. E aqui Deus procura esse homem, procura Paulo, nesse encontro majestoso, tremendo. E aqui ele fala: olha, duro para você é recalcitrar contra os aguilhões. É um termo meio complicado, seria mais ou menos, na linguagem de hoje, o seguinte: não adianta ficar dando murro em ponta de faca, Era uma palavra assim daquela época, e transliterando mais ou menos a grosso modo para os dias de hoje, seria isso. Não adianta, até quando você vai ficar, me perseguindo? Até quando você vai ficar com essa obstinação? Olha para mim, eu sou a vida, eu sou Jesus, eu sou esse profetizado pelos anteriores, lá pelos profetas. Eu sou o próprio Deus. Não tem lógica isso. Para com isso, acorda, olha para mim. Amém, amados? Nós precisamos ter essa percepção. Deus fala com o homem, e o homem continua com o coração duro. Quantos às vezes tem um chamado pessoal e continua com o coração duro, fechado? Quantos Deus quer realmente usar e a pessoa não dá espaço para ser usado? Então a gente tem vários quadros de resistência à conversão, pessoas que não se convertem por nada, e Deus ali falando, Deus se mostrando o seu poder, mostrando a sua glória, e a pessoa com o coração duro. Pessoas, em segundo lugar, resistentes em serem realmente fiéis a Deus, resistentes em serem obedientes a Deus. Sabe que estão no erro, sabe que estão no pecado, mas resistem, preferem continuar no pecado do que fazer realmente a vontade plena de Deus. Terceiro, pessoas que resistem ao chamado de Deus, ao chamado para
fazer a obra, o chamado missionário, o chamado para ser usado realmente na obra do Senhor, sabe que tem um dom, sabe que tem um chamado, sabe que há uma vocação, e a pessoa resiste ao chamado de Deus, aos propósitos de Deus. E o nosso Deus, queridos, Ele está sempre, atrás do homem, buscando o homem. Por quê? Porque Ele ama, porque Ele quer salvar, amém? Não resista, querido, querida, à voz do Espírito Santo. Aqui Deus, Ele mostra claramente, através de Jesus, claramente o projeto que Ele tinha na vida de Paulo. Aparece a ele, demonstra o amor, demonstra que não há caso perdido, demonstra que todas as pessoas podem ser salvas. Não levou nada em consideração aquele período da ignorância. Graças a Deus por isso, Senão eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Senão o que seria de Jonas, por exemplo, obstinado? Deus tinha um chamado na vida dele, Deus deu uma missão clara para ele, mas ele decidiu deliberadamente ir para um outro caminho, desobedecer, resistir à vontade de Deus, rejeitar o comando de Deus. E ele foi para outro canto, e a gente conhece a história. Sabe o que aconteceu com ele? Ficou lá no ventre do grande peixe. Por que ele teve que passar por aquilo tudo? Meu irmão, minha irmã, você não precisa sofrer, porque longe do caminho de Deus, longe da vontade de Deus, só é dor, só é sofrimento. Olha, não vale a pena. Não resista à voz de Deus, não resista em ser obediente ao Senhor, não resista, que não vale a pena. Por isso Jesus fala para Paulo: Paulo, até quando, cara, tu vai ficar nessa, rapaz? Até quando? Para com isso. E aí parece que cai a ficha, e o texto fala, olha, quem é, Senhor? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Ali a gente já percebe um agir do Espírito Santo na vida dele, já percebe um quebrantamento. É isso que o Senhor quer ouvir de mim, é isso que o Senhor quer ouvir de você nessa noite. Senhor, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça? Qual é a sua vontade? Pergunta isso, querido, querida, para Jesus nessa noite. Senhor, o que você quer que eu faça? Senhor, qual é a tua vontade na minha vida? Queridos, eu tenho a certeza que Deus, Ele vai falar com você. Amém, amados? Deus, Ele vai falar com você. Ele falou para Paulo: Paulo, olha só, entra na cidade. Avança lá para mim, filhão. Olha o que Jesus vai falar. Isso, que levanta, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Pode avançar. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Pode avançar. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Pode avançar. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Olha só, lá em Damasco tinha um camarada chamado Ananias, e lá onde ele estava, o Senhor visita ele. Em visão, diz Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. E em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Amém? Ou seja, Deus fala tudo claramente. Deus, Ele é organizado. Deus, Ele planeja todas as coisas. Nosso Deus, Ele está no controle absoluto
de todas as coisas. Ele tinha um projeto na vida de Paulo e vai usar um servo dele, Ananias. Ele chega lá e fala: Ananias, tem uma missão para você. Você vai lá em Damasco, você vai ver uma pessoa assim, assim, assado, e você vai orar por ele, vai restituir a visão a ele. Então Deus está controlando todas as coisas, Deus está cumprindo o seu querer, Deus está agindo, Deus está intervindo. Quando nós deixamos, queridos, Deus agir, Ele é detalhista, Ele vai preparar todas as coisas ao nosso favor, ao teu favor. Diga glória a Deus, queridos. Então Deus agiu, dessa forma tão detalhada, exatamente por quê? Porque tinha um propósito na vida de Paulo. E o propósito na vida de Paulo era grande, era maravilhoso, era tremendo, nós sabemos disso. Então ele vai e usa o seu servo, que estava com o coração ali aberto, ouviu, até questionou: mas esse camarada aí eu conheço, não, pode ir lá porque eu tenho um propósito na vida dele, pode orar por ele lá e abençoar a vida dele, amém? Graças a Deus que Ananias foi obediente e fez, e nós temos o benefício, a bênção do apóstolo Paulo, que fez uma grande diferença na igreja primitiva, amém, amados? Então você vê como Deus age na vida do homem que se deixa, se abre. E olha que ele era muito, muito duro, muito duro, coração muito, muito fechado. Ele estava obstinado, perseguia Jesus, perseguia os cristãos, matando, prendendo. Mas quando realmente ele ouve a voz de Jesus, toda a resistência é quebrada. Querido, querida, ouça a voz de Jesus na sua vida, amém? Deixa Jesus falar ao teu coração, deixa Jesus quebrar o coração de pedra. Abra o seu coração, volte-se para Ele, não resista em obedecê-lo, não resista em fazer a sua vontade. Caminhe no caminho dele, porque o caminho dele é caminho de bênção, é caminho de vitória. Diz glória a Deus por isso, queridos, amém? Ele faz todas as coisas por nós. Ele pode realizar o impossível, pode realizar milagres tremendos para cumprir o seu querer, cumprir a sua vontade. Como naquela passagem de Josué na batalha contra os amalequitas, não havia mais tempo, já estava escurecendo e a batalha não tinha ainda se consumado. E o que Deus faz, queridos, para dar vitória ao seu povo? Deus, Ele faz o quê? Ele segura o sol e a lua até a batalha cessar, até a batalha terminar, até o povo alcançar a vitória. Diga glória a Deus, queridos. Deus pode fazer tudo para me abençoar e para te abençoar. Se formos fiéis a Ele, se formos obedientes à sua voz, queridos, não há impossível para o nosso Deus. Diga glória a Deus, queridos. E aqui a gente vê então, Ananias foi lá, orou, quebrou todo o laço. E aí no verso 15, volta para mim lá, capítulo 9. Disse-lhe, porém, Senhor, vai, porque este é para mim. Olha só o que Jesus, que o Senhor está falando para Ananias. Olha só, vai lá orar por ele. É interessante, porque este é para mim um vaso escolhido. É um vaso escolhido
para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha que missão que Deus separou para Paulo. Ele é vaso meu, e ele vai levar a minha palavra para todos os gentios, vai levar para os reis também e para os filhos de Israel. Amém? Olha o plano de Deus na vida de Paulo. Levanta a tua mão direita, querido, querida. Diga: Deus tem um plano para a minha vida. Diga: eu sou escolhido de Deus. Amém? Você crê nisso, meu amado? Você crê nisso, minha amada? Ele tem um plano na sua vida, Ele tem um propósito na sua vida, e hoje Ele fala contigo, e que através dessa mensagem, meu amado, minha amada, que você seja desafiado a abrir-se totalmente para o Senhor, a obedecê-lo. Você que ainda não aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, você que talvez esteja longe do caminho de Deus, você tem a oportunidade, meu amado, minha amada. Você que está aqui, você que está assistindo através, da internet esse vídeo, você tem essa oportunidade de abrir-se para o Senhor. Você que talvez já conheça a palavra do Senhor, esteja até caminhando na igreja, mas resiste em ser completamente fiel e obediente a Deus. Está com um pé na igreja, um pé no mundo. Está com um pé no pecado e outro pé tentando agradar a Deus. Não resista, meu irmão. Não continue obstinado, fechado, com o coração duro. Volte-se para Deus, volte-se para o caminho de Deus com inteireza de coração. Amém? Faça cumprir o chamado dele para a sua vida. Não resista, querido, querida, você que tem um chamado de Deus, aquilo que Deus confiou a você, aquilo que você sabe que é o teu chamado. Não abandone, não deixe para trás, porque quando nós fugimos do nosso propósito, quando nós fugimos do querer de Deus, queridos, só há dor, só há sofrimento. Não perca tempo, querido, querida, namorando com o mundo. O mundo não tem nada para te dar. Por isso eu encerro essa palavra com Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, que diz o seguinte: Hebreus capítulo 3, verso 7 e verso 8. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém? Essa é a palavra de Deus, querido, querida, para a tua vida, para a minha vida nesse dia. Você recebe como palavra de Deus? Não rejeite essa advertência. Não resista, meu irmão, minha irmã, à vontade de Deus. Não seja obstinado, não tenha um coração duro. Abra-se para Deus. Abra-se para a vontade de Deus na sua vida. Amém? Ele tem um propósito, sim, claro e definido na sua vida. Você, assim como Paulo, você também pode ter certeza disso, um escolhido, uma escolhida do Senhor. Amém? Você é. Jesus tinha um chamado específico para Paulo, e eu creio, amado, creio firmemente nisso, que todos nós temos um chamado pessoal, e eu creio que você tem o teu chamado. Busca o Senhor, que Ele vai falar o teu chamado. Abrace esse chamado. Não resista. Não tente buscar atalhos.
Não tente ir para um outro lado. Se o Senhor está te mandando para esse, não vai para o outro, vai por esse. Vale a pena obedecê-lo, vale a pena ser fiel a Ele. Amém? Não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Quero avançar mais um pouco. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. E aí o que acontece? Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu caminho e não conheceram os meus caminhos. Amém? Ou seja, aquela geração, a gente sabe da história, que sofreu por ter rejeitado a vontade do Senhor, porque construíram deuses estranhos, porque buscaram caminhos errados. Muitos atravessaram o Mar Vermelho, é bem verdade isso. No entanto, não conseguiram chegar até a terra prometida, morreram no deserto por causa da desobediência, por causa da rejeição, rejeitaram a vontade de Deus, resistiram serem fiéis ao Senhor. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não resista Deus, não resista à vontade de Deus. Ele está, como Jesus diz, à porta e bate. Cumpra o querer do Senhor, cumpra a vontade do Senhor. Deixa Jesus morar e habitar na sua vida. Deixa a vontade do Senhor ser estabelecida na sua vida e no seu lar, hoje e sempre. Diga glória a Deus. Vamos